Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre nossas atuais relações de trabalho, ou seja, nossos atuais vínculos entre empregado e empregador. Então, a década de 90, ela foi completamente influente sobre essa transformação dentro do mercado de trabalho. Primeiro, porque alguns setores que antes eram regulamentados pelo Estado passam a ser terceirizados, como, por exemplo, o Vale do Rio Doce. O Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, uma empresa do Estado. E aí ela foi vendida e hoje ela é uma empresa particular. O que eu tô querendo dizer é que essa inserção da tecnologia dentro do mercado de trabalho e essa privatização de setores que antes eram públicos acabou provocando um desemprego estrutural. O que seria o desemprego estrutural? Desde que começou esse processo de privatização e que começou esse processo de inserção de tecnologia dentro das empresas, começou também uma estrutura de desemprego dentro da nossa sociedade. O desemprego estrutural, ele é diferente do desemprego conjuntural. O que seria o desemprego conjuntural? Seria quando a sociedade está passando por alguns momentos, alguns picos que acabam provocando o desemprego. Como, por exemplo, neste momento a gente está passando por uma pandemia. Uma pandemia que exigiu durante um tempo que o comércio ficasse fechado e que os trabalhadores ficassem em casa. Isso acabou provocando uma onda de desemprego conjuntural, que foi provocado por um período, por um momento, e não ao longo do tempo, ao longo da história, como é com o desemprego estrutural. Então, por conta desse novo cenário de máquinas trabalhando no lugar de humanos e de empresas privadas, a relação de trabalho, a relação entre empregador e empregado também mudou. Passou a ser mais informal. O empregador passou a ter menos responsabilidades sobre o empregado. Trabalhos como trabalho temporário, trabalho em tempo parcial, trabalhador terceirizado e trabalhador autônomo tornou-se comum para a nossa sociedade. Vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos de trabalho? Primeiro, o que seria o trabalho em tempo parcial? É o trabalho que não excede a 30 horas de trabalho semanal, ou seja, o máximo de 6 horas de trabalho diária. E como que isso pode prejudicar o funcionário? Porque não sei se vocês já perceberam, mas quando você vai buscar por emprego, em algum site de emprego, por exemplo, você vê algumas vagas para estágio, algumas vagas para estagiário. E aí, o estagiário costuma trabalhar 6 horas por dia, né? Então, alguns empregos que eram para ser ofertados para o trabalhador de carteira assinada passam a ser ofertados para o estagiário, justamente porque a empresa tem menos responsabilidade com o funcionário do que teria se ele tivesse que assinar a carteira de um funcionário. Segundo, o que seria o trabalho temporário? É o trabalho de um funcionário que se dispõe a uma empresa ou a um órgão público para substituir um funcionário efetivo. Então, esse funcionário ele só vai receber quando ele estiver trabalhando efetivamente. Enquanto ele está lá no banco de reservas, esperando ser chamado, ele não está recebendo. Por que isso pode ser prejudicial para o trabalhador? Um exemplo, eu sou professora de contrato temporário. Então, eu não tenho um vínculo fixo com a Secretaria de Educação. Logo, eu só recebo quando eu estou em sala de aula, quando um professor permanente está doente ou quando tem uma vaga sobrando. E aí, a Secretaria de Educação me chama para trabalhar com eles. A questão é que hoje existem muitas vagas dentro da Secretaria de Educação que precisam de funcionários permanentes. Porém, o funcionário de contrato temporário, ele dá menos trabalho para essa empresa, porque existe menos burocracia para o contrato desse funcionário e menos prejuízo com esse funcionário, e também é um funcionário mais barato. Terceiro, o que seria a terceirização do trabalho? É quando uma empresa, ao invés de contratar o funcionário diretamente,
ele contrata uma outra empresa prestadora de serviços e essa outra empresa que vai mandar os funcionários para essa empresa, para poder trabalhar dentro dessa empresa. Um exemplo, lá na escola, os servidores da limpeza, os servidores da cantina, os servidores da vigilância, são todos servidores terceirizados. Eles não têm vínculo com a Secretaria de Educação. Eles têm vínculo com uma empresa que é contratada pela Secretaria de Educação. E por que isso pode ser prejudicial para o trabalhador? Primeiro, porque parte do salário do terceirizado fica com essa empresa responsável pela terceirização. Então, quando o funcionário era para estar ganhando, sei lá, vamos chutar, 1.500, ele está ganhando 1.100, porque os outros R$400 ficam na empresa de terceirização. Segundo ponto da terceirização que pode ser prejudicial para o funcionário, para o trabalhador, é que a empresa que o contrata não está no seu dia a dia, não está ali presente no seu cotidiano de trabalho. Então, às vezes, esse funcionário pode ser negligenciado, ou seja, os funcionários eles têm direito a ter um espaço, uma salinha para eles, com micro-ondas, com sofá, um lugar para eles descansarem. Se a empresa pela qual ele trabalha não costuma ir lá na escola, não vai ver se eles têm essa salinha ou se essa salinha está em boas condições. E quarto e último é o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo é aquele que não tem vínculo nenhum com a empresa, mas ele pode prestar serviços à empresa. Hoje em dia, muitas empresas não contratam um funcionário. Muitas empresas pedem para o funcionário tirar um MEI, né, que é um cadastro de microempreendedor, e aí contratam essa empresa, né, essa empresa que é o próprio funcionário, para não ter que ter gastos com o pessoal. Vai ter gastos com uma outra empresa, ou seja, essa empresa contratante vai ter menos burocracia com funcionários, logo menos gasto com funcionários. Hoje em dia, muitos escritórios de publicidade trabalham desse jeito. Eu tenho muitos amigos que trabalham desse jeito. Precisaram tirar um MEI, um cadastro de microempreendedor, para poder trabalhar no escritório de publicidade. É um funcionário normal. Vai todo dia, tem hora de trabalho, mas ao invés de receber como funcionário daquela empresa, passa a receber como um prestador de serviço daquela empresa. Enfim, vamos fazer uma conclusão. A conclusão é que toda essa informalização do trabalho tem gerado na nossa sociedade uma nova classe social, a classe chamada de subproletariado. O que seriam os subproletariados? São aqueles que oferecem a sua força de trabalho, mas não encontram quem queira pagar por essa força de trabalho com as devidas garantias trabalhistas e, por isso, abrem mão dessas garantias trabalhistas, ganhando, assim, menos e sem seus direitos trabalhistas. Exemplos de subproletariados na nossa sociedade, que a gente pode chamar até de escravos da modernidade, né? Motoboys do iFood e do Uber Eats. Ubers são exemplos de pessoas que recebem muito pouco por um trabalho muito degradante, muito difícil e não tem nenhuma garantia de trabalho. E durante essa pandemia, acabou sendo desumano essa falta de garantia trabalhista, né? Já que todos esses motoboys da Uber Eats e do iFood estão se expondo desde o início da pandemia a esse vírus, né? Se expondo às suas famílias, estão recebendo pouco e não têm direito nem a continuar recebendo caso eles se contaminem, caso eles peguem o vírus. Já um trabalhador de carteira assinada, ele tem direito a atestados médicos, a férias garantidas, a 13º salário,
coisas que pessoas que não trabalham com a carteira assinada não têm direito. E toda essa informalização do trabalho não acontece por acaso. Na verdade, isso é um grande projeto do capitalismo, né? Um grande projeto das grandes empresas que fazem parte do capitalismo e querem ter menos prejuízo, né? Ou seja, muito mais lucro, não tendo que pagar direitos trabalhistas para os seus proletariados.